e minhas irmãs, o sexto domingo do tempo da Páscoa nos traz uma liturgia na Santa Mãe Igreja muito santa, muito bela, e que tem muito no dia de hoje a nos dizer. Eu queria fazer um percurso começando do Evangelho de hoje, que é uma continuação direta do Evangelho da semana passada. Nós estamos no 15º capítulo do Evangelho de São João. E esse capítulo 15 do Evangelho de São João, juntamente com o capítulo 6º, são como que os dois pulmões do Evangelho de João. E os dois estão intimamente ligados com a celebração que ocorreu na Quinta-feira Santa, onde Nosso Senhor institui a Eucaristia e institui o sacramento, ou melhor, o mandamento do amor. Sacramento e mandamento do amor. Sacramento do amor, Eucaristia. Mandamento do amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E, de um modo especialíssimo, quem redige, quem guarda esses dois discursos é João, que é a grande autoridade apostólica para falar do amor de Deus. Por quê? Porque João é por ele mesmo chamado e elencado como o discípulo amado, o discípulo que o Senhor mais amou, aquele da intimidade de nosso Senhor. É por isso que a igreja, nos momentos mais fortes, nos momentos mais bonitos, a igreja sempre nos faz estudar, rezar, meditar o Evangelho joanino. Tamanha importância, tamanho peso especialíssimo na tradição da igreja. Lembremos-nos que na semana passada Nosso Senhor começava: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. E eu dizia a vocês que na tradição cristã, na patrística, sempre que os padres da igreja iam meditar esse evangelho, eles sempre diziam que a seiva que alimenta os ramos é o Espírito Santo. De tal modo que o cristão, quando ele não vive na graça de Deus, ele vai secando até morrer espiritualmente. E Nosso Senhor falou de limpeza, de limpar a vinha. Nosso Senhor falou aqui de permanência. Começou no Evangelho passado. Permanecei em mim e minhas palavras em vós. Hoje o pensamento de Cristo continua, pois é o mesmo Evangelho. E Nosso Senhor começa: olha, como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Ou seja, a medida do amor de Cristo por nós é a medida que o Pai verdadeiramente o amou. Do mesmo modo que ele se sentiu amado pelo Pai, ele nos ama. Só que tem uma coisa interessante no Evangelho hoje, e que muitas vezes passa despercebido aos olhos de quem não tem esse traquejo com a palavra de Deus. Olha a continuação do texto: como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor.
Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Vejam que o Pai aqui enviou Jesus, certo? Só que o Pai deu uma recomendação a Jesus. E essa recomendação nos vem de um modo teológico muito santo da boca de São João Crisóstomo. Quando São João Crisóstomo, ele vai dizer assim: o Pai não só enviou Jesus, mas o Pai deu uma recomendação a ele: ame como eu te amo, e conquiste a raça humana para nós. Vejam que nosso Senhor, ao longo de sua vida, viveu de um modo esplêndido esse mandamento que ele recebeu do Pai. Nos amou com amor puro, genuíno, santo, e que chegou ao extremo. Amor sem limites, amor sem medidas. E nosso Senhor aqui vai nos dar o mesmo mandamento: amar. Eis o segredo da vida cristã. Só que quando a igreja começa a se solidificar, a ganhar corpo, aconteceu ali algumas situações que colocaram os discípulos, os apóstolos em xeque, de tal modo que, muitas vezes, eles não sabiam como agir. E é aí que entra a seiva, o Espírito Santo de Deus, que vai conduzindo a igreja à plena verdade. Olhem a situação da primeira leitura de hoje. Livro dos Atos dos Apóstolos. Se vocês pegarem o texto aqui, vocês vão ver que é um texto todo repicado, não é um texto corrido. Mas quem tiver a alegria, o amor de ler os versículos que a igreja não coloca aqui, vai ver que existe ali uma tensão. Por quê? Porque Pedro, ali, não queria meio que aceitar os pagãos. E Deus faz descer uma toalha dos céus. E dentro dessa toalha, vários alimentos proibidos ali pelos judeus. De tal modo que, quando Pedro olha aquilo ali, Pedro diz: eu não vou comer, porque eu nunca toquei em alimento impuro. E o Senhor vai dizer: não tornes impuro o que Deus tornou puro. E aqui neste momento, Pedro começa a compreender que Deus não faz distinção entre as pessoas. Olha, são as palavras do próprio Pedro: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação que pertença. Ou seja, Pedro aqui é catequizado, recebe de Deus uma catequese para que aceite os pagãos, para que aprenda que não deve só amar o seu povo, os judeus, mas deve, ele como chefe da igreja, aceitar a todos que queiram aceitar na própria vida Jesus. Vejam aqui: aceitar a todos
que queiram aceitar na vida Jesus. E Pedro, aqui, vai ter um discernimento santo. E vai ver que o Espírito Santo também não está preso à realidade da igreja, que Deus não é propriedade da igreja, que Deus é livre e que pode atuar onde Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, do modo ordinário. O Espírito Santo atua e age na igreja, mas não está preso à igreja. A igreja não é a dona de Deus. Deus é o dono da igreja, mas a igreja não é a dona de Deus. Ela traz Deus, ela dá Deus à humanidade de um modo ordinário, e Deus verdadeiramente atua na igreja. E aí Pedro vai compreender por uma cena que acontece. Olha que coisa aqui. Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados com o dom do Espírito Santo, que foi também derramado sobre os pagãos. E Pedro vai dizer: podemos, por acaso, negar o batismo a estas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? Pedro compreendeu que Deus age onde Ele quer. E Pedro diz: vamos batizá-los em nome de Jesus Cristo. Olha, batizar em nome de Jesus Cristo aqui é o batismo oficial da igreja. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se algum pastor protestante, alguém batizar um outro alguém assim, eu te batizo em nome do Senhor Jesus, esse batismo não é válido. Porque não foi essa a fórmula que Jesus deu, não foi esse o mandamento que Jesus deu, não foi batizar só e simplesmente no nome de Jesus, mas batizar em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui Pedro compreendeu que deve amar a todos e aceitar a todos que querem aceitar na própria vida a Cristo Jesus. Voltemos ao Evangelho. E aqui nós vemos que o amor de Deus não tem limites, que é para os judeus, que é para os pagãos, que são tementes a Deus e que praticam a justiça. Aqui nós vemos que os cristãos não são chamados só a amar os cristãos, mas são chamados a amar a todos os homens, de todas as religiões, é claro, com um desejo ardente, com um ímpeto missionário de fazer com que o outro enxergue e viva aquilo que nós enxergamos e vivemos. Porque um bom católico, ele ama um protestante, ele ama alguém de uma religião afrodescendente, ele ama alguém que professa outra fé, mas o desejo no coração dele deve ser atrair a pessoa a Cristo, levar Cristo à pessoa e trazer a pessoa a Cristo Jesus. Amar, respeitar o outro, mas sempre que possível fazer o outro sentir o que nós sentimos e ganhar o outro para Deus. E é interessante, porque nisto aqui também consiste
em guardar os mandamentos de Deus. Por quê? Observem que nosso Senhor Jesus Cristo ali, Ele manda: vão por todo o mundo batizando a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E a igreja faz isso. Sai batizando a todos. E nós somos frutos desse ímpeto missionário da igreja. Viemos do paganismo e fomos batizados pela igreja. Só que o texto santo do Evangelho avança mais um pouquinho. E nosso Senhor vai dizer com muita clareza aqui: olha, eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. O que é alegria aqui? A alegria é um fruto do Espírito Santo, é verdade, é um fruto do Santo Espírito de Deus, mas deve brotar no nosso coração quando nós praticamos a justiça, de existir uma alegria dentro de nós, de termos consciência de que estamos guardando os mandamentos, de que estamos agradando a Deus, de que estamos nos esforçando para ser amigos de Jesus Cristo. Essa alegria que deve brotar no coração do cristão. Não é um sentimento desvairado, feito uma vaca louca, sem rumo. Não. A alegria tem rumo. A alegria não é desvairada, já diz o grande santo, cura de Ars, São João Maria Vianney. A alegria não é uma vaca louca. A alegria é ordenada. É a consciência que nós temos de saber que estamos bem com Deus. A alegria de saber que estamos caminhando em comunhão com nosso Senhor. Só que Jesus continua e diz assim: olha, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E o amor que eu vos amei foi o amor que eu recebi do meu Pai. E ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. A amizade com nosso Senhor Jesus Cristo aqui passa pela obediência de nós, católicos, apostólicos romanos, termos consciência do que nos é lícito fazer, do que não nos é lícito fazer, daquilo que nós podemos fazer e daquilo que existe uma proibição que nós não podemos fazer, nem crer, nem propagar. Porque tem gente que vive uma fé estranha, mesmo dentro da igreja. Tem gente que pensa que basta vir à igreja, comungar a Eucaristia de qualquer jeito, mas lá fora eu posso fazer o que quero. Não, está errado. Você tem que vir à igreja, comungar a Eucaristia, escutar a palavra de Deus e lá fora buscar fazer as coisas de um modo correto, dando testemunho de Cristo e exalando lá fora o bom odor de Jesus Cristo e crendo naquilo que Ele deixou. Esse é o amigo de Jesus, que rompeu com o mundo, que está rompido com o mundo e que luta todos os dias para viver na proximidade com Ele. Só que vejam que coisa santa. Nosso Senhor diz assim: olha, eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Quem é o amigo de Cristo? É aquele que escuta a voz de Cristo, a sussurrar no nosso ouvido, a dizer assim: faz assim, o caminho é esse, vive desse jeito.
O amigo de Cristo é aquele que conhece a intimidade de Jesus com o seu Pai. Na luta contra o demônio, de tal modo que, na liberdade, nós escolhemos a Deus. E é bonito porque, quando nosso Senhor fala de escolha aqui no texto, Ele nos deixa boquiabertos quando Ele diz assim: olha, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi. Aqui, nós já temos um grande motivo para nos alegrar. Nós somos escolhidos por Deus. Deus nos escolheu. Eu brincava nas comunidades onde passei hoje e dizia assim: já pensou se o seu marido ou a sua esposa conhecesse tudo o que você pensa? As maldades que surgem no seu coração, um pensamento errado que vem no seu coração, um desejo torto que surge na sua vida. Será que o seu marido ou a sua esposa teria casado com você? Muitos não, viu? Muitos não. Porque quando conhecesse a lama, que muitas vezes encharca o nosso coração, dizia: eu vou casar com esse doido ou com essa doida nada. Cristo, mesmo nos conhecendo como nós somos, conhecendo o lamaçal do nosso coração, Ele continua a nos escolher todos os dias. É impressionante. Por quê? Porque Cristo não desiste da gente. Nosso Senhor não desiste de nós. Ele continua na esperança do nosso crescimento. Continua ali torcendo para que nós o escolhamos e vivamos plenamente essa alegria que brota da intimidade dele com o Pai. Olha, eu vos escolhi e vos designeis para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Só que é bonita a liturgia da igreja, porque do mesmo modo que o Evangelho terminou domingo passado, o Evangelho está terminando hoje. Olha o domingo passado: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. E hoje: o que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Ou seja, existe aqui uma intimidade muito grande entre pedido atendido dos homens com comunhão plena com Deus. Não adianta você rezar e fazer tudo errado e depois se revoltar porque o que você pede a Deus, Deus não concede. Você está vivendo errado. Tem que endireitar o caminho. Precisa estar em comunhão plena com Deus, para que Deus agora, olhando para você, olhando para mim, possa nos dar o que nós tanto necessitamos para ser feliz, se Ele julgar que é pertinente para a nossa salvação. Mas a riqueza da liturgia da igreja hoje não acabou ainda não. Porque a liturgia nos coloca
uma bendita carta de São João, a primeira, que vai completar o evangelho que ele mesmo escreveu. E aí ele diz assim: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Olha que coisa. Faz parte da essência do cristianismo amar. O cristão é todo amor. O amor aqui como sinônimo de verdade, de honestidade. Viu? Não um amor desvairado, corrupto, que aceita tudo. Não. O amor no sentido mais genuíno, na essência, de uma felicidade plena na eternidade em Deus. Amar. E não existe nenhuma religião que